essa palestra vem um pouco, é, ela relata um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo num projeto que chama Farmácia Baseada em Evidências, que é um projeto da Universidade de Brasília em parceria com a Unifal, inclusive, e a gente está elaborando diretrizes clínicas para o manejo de problemas de saúde autolimitado na farmácia. Então, são diretrizes temáticas, onde a gente vai ter diretrizes para dor de cabeça, diarreia, constipação, azia, para os problemas de saúde mais comuns na farmácia, todas baseadas em evidência. Mas especificamente esse conteúdo é mais um guia geral de como fazer esse tipo de atendimento, na verdade, orientações gerais, assim, seria uma diretriz geral sobre o serviço em si. Essa diretriz, inclusive, esse guia vai ser um guia, vai ser publicado pela Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, né? Então está em revisão e logo em breve vai estar em consulta pública também para todo mundo. Mas quando a gente está falando de problemas de saúde autolimitada, a gente está falando numa ação que nós farmacêuticos vamos fazer cada vez mais no sentido de apoiar a população ou tentar evitar o excesso de automedicação das pessoas. A gente sabe que cada vez mais as pessoas possuem mais autonomia no seu processo terapêutico, né, no seu processo de saúde, e isso é importante, isso é bom. E a automedicação é um processo, quase que uma consequência natural disso. Só que a automedicação ela envolve problemas, né? E são esses problemas que a gente quer evitar. A partir do momento que a população saiba que tem com quem contar na farmácia, talvez esse processo de automedicação seja bem menor ou seja mediado por um profissional de saúde como farmacêutico. Quando a gente analisa quais são os principais motivos de automedicação da população, a gente vai observar que estamos falando de problemas de saúde autolimitados mesmo. Então, 56% relata que faz automedicação para tratar dor de cabeça, 32% para febre, 31% resfriado, congestão nasal, alergia, tosse, dor de barriga, dor no estômago, dores musculares. Esse é os principais motivos, né, que levam as pessoas a fazer automedicação no Brasil. E aí, consequentemente, os principais medicamentos têm relação com esses problemas, né? Então, aí tem no ranking, né, os analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, antitérmicos, descongestionantes nasais. Vocês observarem, a grande maioria desses medicamentos, dessas classes aqui, são MIPs. E os MIPs, eles são de prescrição do farmacêutico, né? Então, já é autorizado legalmente para que o farmacêutico possa manejar e prescrever esses medicamentos. Qual é que é a tendência que a gente observa ao longo dos próximos anos? É que haja um grande crescimento, inclusive, da utilização desses medicamentos. Já é um valor bem substancial. Quando a gente compara, por exemplo, os gastos com medicamentos, tanto em gasto em si, quanto em volume de venda, por exemplo, dos BRICS, aqui em amarelo são os MIPs, né? Vejam que ele ocupa um percentual importante, tanto no Brasil quanto na Rússia, por exemplo, né? Aí vai depender muito de um país para o outro do que se considera MIPs, né? Mas vejam que no Brasil, por exemplo, a gente já tem um valor considerável de venda, tá? Dos MIPs. Vamos lá. E uma coisa interessante também que é importante a gente observar é que eu acho que só tem um microfone aberto aí, se puderem ver só, por favor. Obrigadão. Quer dizer, acho que ligou de novo. É porque eu fico escutando o eco da voz aqui, eu acho que estranho. Continua ligado. É, uma coisa interessante da gente observar também é que a farmácia, ela cada vez mais se consolida como um espaço de procura para questões de saúde, né? O que é absolutamente natural. Mas o interessante da farmácia é que a farmácia ela tem as pessoas vão com uma
certa frequência maior do que qualquer outro ambiente de saúde, né. Um estudo, brasileiro mostra que as pessoas 86% dos brasileiros vão pelo menos uma vez por mês à farmácia. E algumas parcelas vão 2, 3, 4 vezes, né, então, a frequência é muito alta, maior. Então, o que é interessante a gente observar é que a população, ela tem mais possibilidade de encontrar com o farmacêutico do que com qualquer outro profissional de saúde. Então, o ambiente da farmácia é um ambiente propício para intervenções de saúde também, né, e deve ser observado isso. Cada vez mais há essa possibilidade de utilizar a farmácia como um agente promotor de saúde. Por isso que é importante também a gente entender que a gente não está diante de uma falsa dicotomia, assim, não é é, é, não é só fazer uma crítica à automedicação, mas também não é fazer um incentivo de que os farmacêuticos prescrevam tudo, né, e que não haja mais automedicação. Mas a gente tem que entender que esse processo de autocuidado e mesmo de automedicação, ele vai acontecer, e que sempre que o paciente precisar, ou sempre que possível, é importante que ele tenha o apoio do farmacêutico. Então esse autocuidado, ele tem que ser apoiado. Esse é o ideal, né, que é que as pessoas tenham o apoio desse profissional para tratar das suas questões de saúde. Não só do farmacêutico, mas como também de outros profissionais, né. Tá, mas eu falei de problemas de saúde autolimitado, o que é que são problemas de saúde autolimitados, afinal, né? No Brasil, o CFF, né, define como uma enfermidade aguda, não é uma condição crônica, né? Não é diabetes, não é hipertensão, não é uma condição crônica, é uma condição aguda, de baixa gravidade, e de período de latência que desencadeia uma reação orgânica, a qual tende a cursar sem danos para o paciente e que pode ser tratada de forma eficaz e segura com medicamentos ou com outros produtos para a saúde, né? Então, de uma maneira geral, é isso. Um problema de saúde autolimitado é uma doença aguda, geralmente de baixa gravidade, que tem uma tendência de resolução de prognóstico bom, tem uma tendência, né? Mas que com o suporte ou com o apoio de alguns profissionais, isso pode passar com menos sofrimento para o paciente e de uma forma mais tranquila, mais rápida, com menos sintomas. Esse termo problema de saúde autolimitado não é um consenso internacional, mas é o termo talvez mais empregado. É como a gente padronizou aqui no Brasil. Mas outros países vão chamar de, por exemplo, na Espanha tem um serviço de indicação farmacêutica para sintomas menores. Nos Estados Unidos eles costumam chamar de consulta para medicamentos sem prescrição. No Reino Unido, consulta ou serviço para transtornos menores, problemas de saúde menores, né? Então tem muita discussão em cima desse do termo. No Canadá, por exemplo, eles estão discutindo de não usar nem sintomas menores ou transtornos menores, nem problema de saúde autolimitado. Então eles estão pensando em um outro termo, né? Como demandas ambulatoriais para o farmacêutico na farmácia. Então é uma discussão. Aqui a gente vai usar problema de saúde autolimitado, que é o que está padronizado no Brasil, né? O que é que são esses problemas? Eu vou aqui citar alguns grupos e citar quais são, focar principalmente no que a gente está desenvolvendo aqui, né? Então, por exemplo, alguns com distúrbios dolorosos são problemas de saúde autolimitados. Então, a gente está desenvolvendo diretriz aqui para cefaleia, para cólica menstrual, para dor no pescoço lombar e muscular, por exemplo. Tem distúrbios do trato gastrointestinal também, como aftas e outras estomatites, que a gente está desenvolvendo aqui também, azia, constipação, diarreia, náuseas e vômitos. Problemas dermatológicos como acne vulgar, caspa, ferimentos superficiais, insolação e queimaduras leves, urticária,
distúrbios respiratórios, como dor de garganta, né, laringites e faringites, que a gente também está padronizando, resfriados e síndrome gripal, rinite e rinocinusite, tosse, distúrbios infecciosos ou imunológicos, que seriam, por exemplo, conjuntivite, como a gente está fazendo aqui, diretriz, escabiose e piolho, vamos fazer, herpes labial, tinha do pé ou dermatofitoses, por aí vai. E tem outras condições também que talvez não se enquadrem tanto nessas categorias, como febre, cessação do tabagismo, insônia e dificuldades para dormir, leve, né, insônia leve no caso, ressaca alcoólica, suplementação nutricional, são alguns dos problemas. É importante a gente frisar, por que a gente acha que é importante investir nisso também? Primeiro, porque é uma necessidade real. No mundo todo, as pessoas procuram as farmácias para resolver esses problemas. É muito difícil que as pessoas procurem de cara outro profissional de saúde, outro local que não a farmácia para resolver esses problemas, ou boa parte desses problemas. Só que alguns países eles estão mais na dianteira desse processo. Então, por exemplo, principalmente no Reino Unido e no Canadá, eles já perceberam que é importante ter estímulos governamentais para que as farmácias tenham programas de manejo de problemas de saúde autolimitados, para evitar que esses pacientes piorem e acabem indo para hospitais ou para procurar os médicos, por exemplo, né? E eles observaram que, na verdade, quando incentiva que o paciente seja atendido por um farmacêutico para resolver esses problemas, você desafoga o trabalho dos médicos da atenção primária, ou da atenção primária de uma maneira geral, e eles acabam se concentrando em questões mais complexas. Então, essa é uma questão. Por isso que no Canadá e no Reino Unido, por exemplo, eles já pagam pelas consultas dos farmacêuticos. Aí, se eu não me engano, no Reino Unido gira em torno de 18 libras, mais ou menos, o valor que é pago para cada consulta. E em alguns lugares varia esse valor. Outros países que também têm investido muito nisso são Austrália, Estados Unidos, Espanha, Nova Zelândia, Tailândia. E outros mais ainda estão fomentando isso. Aqui no Brasil, a gente espera que, ao longo dos anos, o sistema de saúde também entenda essa necessidade de integração com as farmácias, com as drogarias, e a gente vai até lá tentar investir nessa questão de diretriz, para que o farmacêutico faça esse atendimento baseado em evidências, né? Então a gente está tentando se preparar para isso. Uma coisa importante também, o que a literatura já mostra, né? Os dados científicos já mostram, é que a proporção de pacientes que conseguem resolver os problemas deles, os sintomas que eles vinham apresentando, quando fazem essa consulta, varia de 68%, alguns estudos mostram, entre 68% a 94% de resolução. Então, a maioria esmagadora dos problemas que são demandados, os problemas de saúde autolimitados, são resolvidos na farmácia. Isso é muito bom. Mas uma coisa que às vezes preocupa quando a gente não tem uma discussão muito aprofundada sobre isso, né, especialmente os outros profissionais também, podem acabar achando que o farmacêutico vai estar competindo com os médicos ou fazendo o papel do médico, tal, né, não é nada disso, né? O que se observou nos estudos, tem um estudo espanhol muito bom que mostra isso, é que eles observaram que, se por um lado os farmacêuticos resolvem a boa parte dos problemas, os farmacêuticos também conseguem identificar ao longo do processo alguns sinais de alerta. E aí eles conseguem, inclusive, encaminhar isso para os médicos. Então, num estudo espanhol, mostrou que os farmacêuticos que foram treinados para isso aumentou em 12% a identificação de sinais de alerta e encaminhamento para o médico. Então, os farmacêuticos começaram, inclusive, a encaminhar mais pacientes para os médicos do que faziam antes, só que pacientes com sinais de alerta, né, que não conseguia resolver ou que tinham a suspeita de que poderia ser um caso mais grave. Então, olha que bacana isso, como é importante, né?
o paciente ter essa possibilidade de ser atendido por farmacêutico, como isso pode ajudar o sistema de saúde de uma maneira geral. No Brasil não é diferente, tá? Essa demanda. 30% das internações realizadas no país são decorrentes de condições sensíveis à atenção primária. Ou seja, problemas de saúde que poderiam ter sido resolvidos na atenção primária ou de forma ambulatorial, mesmo nas farmácias, e foram piorando, 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 e levou os pacientes a irem para o hospital. Ou os pacientes foram para o hospital porque não encontraram acesso em outros locais, né? Como eu falei, né, com esse trabalho, esse programa nas farmácias, os estudos mostraram que a demanda para consultas médicas pode ter, para esses problemas, diminuiu entre 21% a 61%. Problema, consultas principalmente de piolho, diarreia, constipação, congestão nasal, está ajudando as pessoas e está ajudando o sistema de saúde também, de uma maneira geral. Como é que está a perspectiva no Brasil aqui? Segundo dados da Abrafarma, o número de estabelecimentos com consultórios farmacêuticos no Brasil em 2019 já chegou a 3 mil consultórios farmacêuticos, né? E até esse ano já tinham sido realizados 5 milhões de atendimentos só na rede Abrafarma. Aí a gente já tem 2020, 2021, com certeza esse número aumentou muito, né? Então a gente já tem um movimento aí forte, inclusive das redes, né, das drogarias, de promover isso. A gente tem, por exemplo, redes grandes agora que estão promovendo clínicas dentro da farmácia, consultórios farmacêuticos, né? Com ferramentas, com equipamentos, com softwares. Então isso é muito importante. Mas é um momento que ainda tem muito para crescer, né? A gente tem uma rede grande de 80 mil farmácias, estima-se que 10% já dispunham de algum serviço farmacêutico, né, um serviço clínico implementado, e nas grandes redes esse número está em torno de 30%. Algumas regiões têm mais, outras têm menos, varia um pouco, né? Um outro estudo clínico randomizado, um ensaio clínico, né, importante também, ele mostrou que um paciente que é atendido por um farmacêutico treinado para isso é importante frisar, ele foi treinado para isso. Esse paciente ele teve 1,5 vezes mais probabilidade de receber um encaminhamento apropriado e 5 vezes mais probabilidade de aderir aos cuidados. Então, aumentou muito a adesão, 5 vezes mais, do que quando comparado com um atendimento farmacêutico normal, tá? Que de um farmacêutico que não foi treinado para atender essas doenças. E aí, nesse caso, os farmacêuticos conseguiram resolver em 94% os problemas que os pacientes apresentaram. Agora, como é que faz esse trabalho, né? Qual é que é o fluxo de atendimento desse paciente? Como é que faz o manejo desses problemas de saúde autolimitados? A depender do país, a gente tem alguma variação, pequena variação do atendimento. Aqui, por exemplo, um, um fluxo da Espanha, e aqui mas basicamente eles fazem, né, uma consulta inicial, tentar classificar de acordo com o PRM, encaminha o paciente aí quando observa sinais de alerta, ou quando não é o problema de saúde, para o médico da atenção primária. Tem algumas questões interessantes. Aqui, por exemplo, é um dos Estados Unidos, né? Eles até fazem um destaque aqui que às vezes a interação ela vai ser iniciada pelo paciente, outras vezes vai ser uma oferta do próprio farmacêutico, às vezes pode ser também iniciado pelo próprio auxiliar de farmácia, esse auxiliar encaminha, né, o paciente. Mas, de uma maneira geral, esse atendimento ele ocorre em 3 etapas, tá? Que são essas que estão aqui. Nesses anteriores, também foca nessas etapas. É uma avaliação, onde vai ter uma anamnese farmacêutica, exames, né? Um plano de cuidado, que a gente vai ter 3 tipos de intervenções principais, né? Promoção da saúde, intervenções não farmacológicas, para a maioria dos pacientes é possível fazer isso. Intervenções farmacológicas, alguns pacientes a gente vai
intervir com medicamentos também, boa parte, inclusive, e identificação de sinais de alerta e encaminhamento também. É importante que o farmacêutico, durante esse processo, também identifique sinais de alerta. Identificando sinais de alerta, também ele pode fazer encaminhamentos, né? Aí no número mais restrito de pacientes, na maioria das vezes. Então, essa é a segunda etapa, né, do plano de cuidado. A terceira etapa é o monitoramento dos resultados, e aí eu vou focar em cada uma dessas etapas aqui. Antes, porém, eu vou falar que tem uma etapa prévia, que é a etapa de acolhimento, tá? Que eu coloco a etapa prévia, porque não necessariamente ela vai acontecer, inclusive, às vezes ela pode acontecer frequentemente vai acontecer até com auxiliar de farmácia e tal, né? E aí é importante a equipe estar bem entrosada para isso. Geralmente o acolhimento ele acontece por uma demanda do próprio paciente. O próprio paciente chega, não, o que é que você me indica para isso? Ou o que é um remédio bom para dor de cabeça? Eu estou com azia há uns 3 dias e não para, né? O que é que eu posso usar para resolver? Então o paciente já chega com a demanda. E ele já sabe muito bem qual é a demanda dele, a maioria das vezes é assim. Essa demanda ela pode ser apresentada para o auxiliar de farmácia ou direto para o farmacêutico. Se ela for apresentada para o auxiliar de farmácia, é importante que os auxiliares sejam treinados para saber quando encaminhar para o farmacêutico, né? Então, isso é importante. Na maioria das redes, inclusive, quando o paciente chega ultimamente tem sido assim, quando o paciente chega com essas demandas que ele não sabe qual é o medicamento, eles encaminham para o farmacêutico. Esse tem sido o padrão, né? Então, isso é bom. Isso a gente está falando quando o paciente chega. Quando o que o farmacêutico como o farmacêutico deve acolher, né? É importante que o farmacêutico se apresente aos novos pacientes, explique o que é esse atendimento que ele vai fazer. Se tiver sala específica, ele explique que é importante para a sala, para poder aferir alguns parâmetros ou ter mais tranquilidade no atendimento. É importante que ele mantenha contato visual. É importante que, mesmo num ambiente agitado como a farmácia, não demonstre pressa ou que não se importa muito com o que o paciente está relatando. Tratar o paciente, né, claro, né, como ser humano e não como um conjunto de sinais, né, e sintomas, levar a sério as informações do paciente e algumas orientações, né, demonstrar compaixão, empatia, nunca ser grosseiro, não usar jargão técnico, né, sempre ter uma linguagem de fácil acesso. Essas questões elas são muito importantes, tá? 3 coisas são essenciais também antes de realizar uma consulta. Primeiro, principalmente se for uma consulta agendada, se for uma consulta agendada, é importante que o farmacêutico verifique o ambiente, os equipamentos, se o ambiente está ok, né, se for um consultório principalmente, se os equipamentos estão à mão, estão à disposição, estão calibrados, ligados, porque isso facilita o atendimento. Se for um paciente frequente, observar o histórico do paciente é importante antes da consulta, né? E também fazer uma autoavaliação, ver se você pode atender esse paciente naquele momento, se você precisa ir para algum lugar, se você tem algum conflito ético que te impeça de atender esse paciente. Essas questões são importantes. E aí a gente começa o atendimento de fato, né? E a primeira etapa é a etapa de avaliação, como a gente viu, né? É importante que nessa etapa o farmacêutico tenha uma boa estratégia de comunicação também, né? A dica é que você comece sempre a consulta com questões abertas, né? Que permitam que o paciente se expresse de forma livre, se expresse bem, fale o que é que ele veio tratar. Então, as perguntas abertas, elas dão margem para que o paciente fale bastante. Então, o que é que te traz aqui, né? O que é que eu posso te ajudar, né? Você pode me falar um pouco mais sobre esse problema, tá? Então, essas são as questões que não têm uma resposta fechada. Daí, quando você quer saber alguma coisa mais específica, quando você quer ir finalizando o atendimento, é importante que você vá fechando essas perguntas, né? Fazendo perguntas mais fechadas. Perguntas que não dão muita margem para o paciente. Não, onde é que essa dor? Ah, essa dor é desse jeito ou daquele jeito, né? Então,
há quanto tempo você está sentindo isso, né? Quantos dias? Então, você vai fechando um pouco e para ir, principalmente quando você vai finalizando o atendimento. Para ter uma boa anamnese, né? Anamnese é esse processo, né, de perguntar para o paciente, né? De investigação mesmo, né? Clínica. Anamnese é isso. O farmacêutico ele pode se utilizar de algumas estratégias. Uma que a gente está utilizando nas nossas diretrizes é usar a estratégia INDICO, que é uma forma de memorizar tipos de pergunta, né? Então, perguntas que estão relacionadas à identificação do paciente, né? Ver se é um homem, se é uma mulher, uma criança, um idoso, tal. Investigar a natureza dos sinais e dos sintomas, né? Onde é que é essa dor, a localização, qual a parte do corpo, qual é a característica desse sintoma, né? Como é que tá tossindo, como é que é a tosse, é seca, é produtiva? São essas perguntas. A duração, né? Quanto tempo tá usando, tá usando, não, tá tendo esse problema? É mais de manhã, é mais à noite? Qual o período? Essas questões. Se iniciou algum tratamento, se tem comorbidades e outras questões também podem ser observadas, como se tem um histórico na família, se a pessoa está com alguma questão especial, por exemplo, se está grávida, se tem alguma dificuldade de arcar com os custos do tratamento, essas questões. Aqui está um exemplo de como aplicar o Indico com fazendo perguntas sobre cefaleia, né? Algumas eu já citei, inclusive, né? Localização da dor, como é o tipo da dor, a intensidade, são algumas questões, por exemplo. Daí, além da investigação, também uma coisa que é interessante é fazer um exame físico também. Isso é uma coisa mais difícil para a gente, né? Porque a gente não acaba não tendo formação para isso. Mas algumas coisas a gente consegue só de observar, né? Então, observar a cor da pele do paciente, se está pálido, se tem sinais de cianose, né? Se o paciente está com alguma alteração, é importante se tem lesões no corpo, né? O estado nutricional, se ele parece agitado, por exemplo, né? A forma de andar, algumas coisas a gente pode observar sem nem tocar no paciente. Mas ou também tem uma questão em que é importante, que a gente pode e deve fazer em toda consulta, independente, né? Se você vai fazer um exame físico específico ou não, que é a aferição dos sinais vitais. Isso é importante, tá? Isso é uma coisa dos profissionais de saúde de uma maneira geral e não é difícil de fazer, que é verificar a temperatura, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência respiratória. Agora, né, a gente pode fazer com oxímetro de pulso, a gente já vê a oxigenação e a frequência cardíaca, inclusive, avaliador do paciente. Então, essas questões são sinais vitais, né? No mínimo, é importante sempre, nas consultas do farmacêutico, aferir os sinais vitais. Isso é importante e é recomendado, tá? Por exemplo, a Diretriz Brasileira de Hipertensão recomenda que em toda consulta de qualquer profissional de saúde a gente faça a aferição da pressão arterial do paciente, por exemplo. Cada vez mais também nas farmácias está disponível exames laboratoriais. Isso é interessante, tá? E se estiver disponível na farmácia, isso é importante, tanto para você checar algumas coisas que foram relatadas pelo paciente, quanto para você também avaliar, monitorar os resultados, ou você tentar investigar se pode ser alguma coisa um pouco mais grave para você poder encaminhar para o médico, tá? Para o serviço de saúde. Não é para fins de diagnóstico na farmácia, isso a gente não faz diagnóstico, mas é importante que se use dessas ferramentas para que a gente possa acompanhar o paciente. Então, tem muitos exames bem importantes, né, agora que a gente pode fazer na farmácia, como glicemia capilar. Pela Anvisa, o que está padronizado é a glicemia capilar e o teste de COVID agora, né?
mas a gente vem observando regionalmente, inclusive, outros exames também, como beta-HCG, perfil lipídico, outros testes rápidos, como para dengue, por exemplo, HIV. Então, é importante que a gente também tenha um pouco de treinamento para esses exames, né? Principalmente alguns podem ter resultados mais delicados também. A etapa 2 é o plano de cuidado mesmo, né? O que é as intervenções que a gente vai fazer com esse paciente. Daí esse plano de cuidado, né, ele vai visar uma meta, um objetivo terapêutico específico, né? Por exemplo, se a cefaleia vai ser redução da dor ou, né, eliminação da dor de cabeça, se for diarreia, é diminuição das evacuações, depende muito, né, do objetivo. Mas para alcançar esse objetivo, a gente vai ter 3 intervenções importantes, né? Intervenções não farmacológicas, né? Promoção da saúde, intervenções não farmacológicas, intervenções farmacológicas, identificação de sinais de alerta e encaminhamento. Ok? Algumas metas, as metas elas vão, os objetivos terapêuticos vão variar de acordo com cada problema de saúde, né? Então, como eu falei, que podem, a maioria das vezes é redução dos sintomas ou eliminação dos sintomas, mas a gente também pode ter outros objetivos, né? Como, por exemplo, no caso da cefaleia, prevenir outras crises, no caso da herpes labial, reduzir a transmissão, no caso da tosse, evitar o uso de medicamentos desnecessários, constipação, evitar o abuso de laxantes e ocorrência de outros problemas, né, também. Então, esses são outros objetivos. Vamos para as intervenções, então, né? Promoção da saúde e intervenções não farmacológicas. Aqui está com um sinal verdinho aqui, não à toa, porque para todo tipo de paciente, você pode fazer promoção da saúde, investir na educação da saúde, tá? É isso, né? A promoção da saúde visa isso, fazer com que as pessoas tenham cada vez mais um melhor processo de autocuidado. Isso acontece com educação em saúde. Porque muitas vezes, mesmo esses problemas sendo agudos ou de rápida resolução, eles são decorrentes muitas vezes de problemas de estilos de vida. Né? Então, de repente, uma dor lombar está relacionada com uma má conduta postural ou com sedentarismo, uma diarreia, uma constipação está relacionada com os hábitos alimentares, é importante a gente orientar. Alguns problemas de imunidade, por exemplo, pode estar relacionado com práticas ou desconhecimento de algumas práticas de higiene pessoal, por exemplo, né? Então, algumas coisas a gente tem que observar. Também na farmácia a gente já dispõe de muitos produtos não farmacológicos também, né? Suplementos nutricionais, produtos de uso odontológico, produtos para primeiros socorros que o farmacêutico pode fazer uso durante seu atendimento também, né? Hidratantes, protetores solares, alguns tipos de cosméticos. Essas ferramentas também estão à disposição na farmácia e é importante que a gente se lembre delas no processo de intervenção. Tá? Às vezes o problema pode ser resolvido apenas com essas referências, com esses produtos, né? Não necessariamente com um medicamento. A outra intervenção é a intervenção farmacológica, né, também. Para definir, a depender de cada doença e de cada objetivo terapêutico, a gente vai ter que analisar para definir qual é o medicamento que a gente vai indicar para o nosso paciente, e daí é importante que essa indicação, essa prescrição, ela seja baseada em evidências, né? Ela que a gente faça aí uma revisão de esse medicamento é necessário, primeiro é necessário, né? Ele é efetivo, esse medicamento é o mais efetivo, é ele que tem a maior evidência disponível, ele é o mais seguro para aquele paciente também, né? Necessidade, efetividade, segurança. Ele é o mais conveniente, é o medicamento que tem a melhor comodidade posológica, é o mais em conta para o paciente, né? Esse é um mantra para a gente, né, enquanto farmacêutico, tanto para prescrever quanto para avaliar qualquer medicamento, né? Muitas vezes até prescrito por outro profissional, né? Esse medicamento que o paciente
vai usar, que eu estou dispensando aqui, ele é necessário, ele é efetivo, ele é seguro, ele é conveniente, isso é importante. A prescrição, a, e isso é uma questão importante aí que a gente observa nessa questão. Aqui a gente está falando já de prescrição farmacêutica, né? Esse serviço farmacêutico, manejo de problemas de saúde autolimitado, é o serviço da prescrição, né, farmacêutica. É só nesse serviço que a gente prescreve. Nos outros, a gente não faz prescrição necessariamente, né? Ao menos que faça o manejo durante os outros serviços. E aqui a gente tem algumas orientações do Conselho também para esse processo de prescrição. É importante a gente observar as resoluções do Conselho, tá? Identificação do estabelecimento, do paciente, o nome do paciente, contato, como escrever a terapia farmacológica, se for o caso também, a prescrição não é só, prescrição farmacêutica não é só de medicamentos, né? Se você for prescrever também outros cuidados, eles devem estar aí também, né? Então, tem algumas regras e tem modelos específicos também, como esse, né? Isso tudo está na resolução também, tá? Na 586, tá? Tem a 585 e a 586, que são as resoluções que tratam mais desses assuntos. É importante a gente verificar. É importante a gente fazer uso de algumas referências para isso também, né? Alguma literatura. No Brasil, a gente tem pouca literatura especificamente sobre isso. A gente tem dois bons livros em português aqui. Um é esse daqui, da Chiara e o Paulo Caleb, que na verdade é um compêndio, né? São 6 livros. Eu até tenho esses dois aqui. São 6 livros sobre o tema, tá até aqui esse livro. Eles trabalham vários temas, né, de cuidado farmacêutico, e aí esse é específico para distúrbios menores, veja que aqui já usou outro termo, né, distúrbios menores. Mas é importante, não tem de todos, claro, né, mas é uma ótima referência. E também tem um que é da professora Luciene, inclusive, né, que é da Unifal, também é muito bom, a professora Luciene já usa os termos mais atualizados, né, prescrição e Problemas de Saúde Autolimitado, também é um livro de referência muito importante aqui, e a Luciana, inclusive, está no nosso projeto também, né? Os dois não são necessariamente diretrizes, assim, mas são guias que auxiliam muito o farmacêutico nesse processo. E eu recomendo. Além disso, a gente também tem algumas diretrizes e literatura internacional também que vale a pena, como esses daqui. Tem esse outro daqui que está em português também, O Doente na Farmácia, mas ele é um livro de Portugal, e ele carece um pouco de referências também, mas é um guia muito bom também, bem interessante, né? Apesar de ter umas falhas. E esses protocolos daqui da Espanha são que inspiraram o nosso trabalho. Em breve a gente vai ter também um livro que vai estar só sobre essas diretrizes clínicas também. E aí, durante esse processo também, o farmacêutico também pode intervir buscando sinais de alerta e encaminhando o paciente, tá? Uma coisa que é importante, que eu, né, não falei, né, é, também é que não necessariamente é uma coisa ou outra, tá? Não é, ou ele está fazendo promoção da saúde, ou ele vai prescrever um medicamento, ou ele vai encaminhar. Não, você pode fazer inclusive os três ao mesmo tempo, né? Depende da demanda do paciente. Às vezes o paciente vai precisar que eu faça uma indicação de um medicamento para aquele momento, mas eu vou encaminhar o paciente. Eu tenho que encaminhar ele porque ele tem sinal de alerta. Ou o paciente vai precisar de uma intervenção não farmacológica e farmacológica ao mesmo tempo também. Então, depende de cada paciente, tá? Ao identificar um sinal, sintoma ou uma condição de saúde que se caracteriza como alerta, o farmacêutico tem que investigar isso e encaminhar, né? Algumas são, por exemplo, é um sinal que está atípico do esperado, é muito forte, ou não é comum, ou é num local muito suspeito também.
o quadro do paciente não está claro, mesmo ele achando que tem determinada coisa, mas não está muito claro, aí é importante caminhar. Condições especiais, por exemplo, um determinado sintoma numa mulher grávida ou numa criança muito pequena, ou num paciente imunodeprimido, a depender do tipo de paciente, você também vai ter que caminhar, tá? Ao decidir pelo encaminhamento, o farmacêutico deve diferenciar claramente quando o caso for de maior gravidade e requer um atendimento imediato, muitas vezes, às vezes, acionar emergência ou transporte, e quando for você está encaminhando, mas não é um paciente com gravidade, às vezes você está encaminhando para ele ter um acompanhamento de um especialista, um atendimento ambulatorial, isso precisa estar muito claro para o paciente também. E é importante que o farmacêutico se mantenha à disposição do profissional, do farmacêutico, perdão, do médico, né, do profissional de saúde durante esse processo. E, de preferência, que encaminhe por escrito esse paciente. Isso é importante, com as informações, o que coletou, que tipo de sinais ele observou. Isso ajuda muito, né, o profissional. E, com certeza, esse profissional vai ficar grato de você estar fazendo esse caminhamento para ele, tá bom? E a última etapa, que é uma etapa um pouco difícil às vezes também, é o monitoramento, né? A gente falou avaliação, das intervenções e o monitoramento dos resultados. Essa parte de monitoramento, ela é um pouco complicada porque a farmácia é um ambiente muito de passagem, assim. Então, não necessariamente os pacientes voltam. Mas o que é importante é que a gente oriente o paciente para ele saber o que esperar do tratamento, tá? Olha, você vai tomar esse medicamento aqui agora, é importante que daqui a um dia, 2 dias, esse sintoma já tenha desaparecido, ou que você vá sentindo isso ou aquilo. Ou se você sentir que apareceu isso ou outro sintoma, volte aqui, me procure, entendeu? É importante que a gente oriente o paciente a como se monitorar. Não necessariamente esse monitoramento vai ser feito por nós, mas é importante que a gente cuide desse momento também, tá? E é importante que sempre que possível a gente peça ao paciente voltar para verificar se o sintoma se resolveu, se o problema de saúde melhorou. Isso é muito importante, né? Ou se piorou, né? Então, por isso que eu estou falando, às vezes essa monitorização ela vai ser passiva, ou seja, vai ser feita pelo próprio paciente, ou ela vai ser ativa pelo farmacêutico, pedindo que o paciente retorne lá quando o paciente retorna, ou às vezes utilizando também de tecnologias de informação, né? Às vezes a gente pode utilizar ferramentas quando disponível, né? Hoje ainda não é uma realidade, mas ferramentas de mensagem, avaliação do serviço, também pode ajudar. Daqui a uma semana eu entro em contato com o paciente, às vezes por celular, pelo WhatsApp, por telefone, né? Por algum meio de informação para eu conseguir ter esse feedback do que aconteceu, né? Esse retorno. Normalmente, o que é que pode acontecer, né? Resolução completa do problema de saúde, é o esperado, né? Tudo dê certo. Pode ter uma melhora parcial, mas mantendo, né, um progresso ainda positivo, às vezes nem requer intervenção ainda, mas é o tempo, né? Que às vezes o paciente precisa. A ausência de melhora, às vezes já é complicado, aí você vai ter que fazer outra intervenção ou encaminhar, ou piora mesmo dos sintomas, e aí tem que encaminhar para um serviço de saúde, um outro profissional de saúde. Isso é importante. Durante esse processo, a documentação do processo é importante. A gente tem muitas recomendações e técnicas específicas para a documentação. Tem orientações específicas do Conselho também sobre a documentação desse serviço. Mas hoje em dia a gente também tem muito software, né, que ajuda muito a gente a fazer isso, né, e isso é muito bom. Inclusive tem um software, o Clinicar X, ele é gratuito agora, né, então todo mundo pode utilizar, é uma ferramenta que está bem madura agora, né, então é importante, legal. E é isso, pessoal. Assim, qual é o objetivo desse processo? O trabalho que a gente está fazendo, o nosso projeto, né, Farmácia Baseada em Evidências, é fazer com que tudo isso aconteça de uma forma que a saúde baseada em evidências entre na farmácia, né?
que o farmacêutico tenha mais segurança, tenha mais confiança na intervenção dele, porque ele está pautado em evidência. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente está perseguindo, com o projeto, com as iniciativas, né? Quem tiver interesse de apoiar, né, de trabalhar com isso, né? Tem o pessoal da Unifal que está trabalhando com isso aqui, principalmente o professor Tiago e a professora Luciene, dois queridos para nós, assim. E também tem, se vocês quiserem saber mais informações, também tem o nosso laboratório aqui em Brasília, né? Tem o site, o LEFA, Laboratório de Estudos Farmacêuticos da UNB. E é isso, pessoal. Eu fico à disposição.